maior mercado imobiliário de luxo no Brasil é o mercado da cidade de São Paulo. E você sabe como vem sendo o desempenho desse mercado em São Paulo? Veja este vídeo e acompanhe os resultados do segundo trimestre para entender como está sendo o desempenho do mercado de luxo e superluxo na cidade de São Paulo. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer números, informações sobre o mercado dos chamados imóveis de padrão mais elevado, né? Os imóveis acima de R$1,5 milhão. Essa é uma classificação que fazemos para a Sebic no Brasil inteiro, de modo a poder comparar as várias regiões brasileiras. Então nós consideramos imóvel de luxo os imóveis de R$1,5 milhão a R$3 milhões e de super luxo os imóveis acima de R$3 milhões. Vamos entender como é que foi o desempenho desse mercado agora, no segundo trimestre de São Paulo. Bem, gente, tivemos o melhor segundo trimestre em lançamentos de luxo e superluxo em São Paulo. Veja, por exemplo, este gráfico. Em unidades lançadas, quase 7% das unidades lançadas foram desse segmento de altíssimo padrão. 6,9% para ser preciso, na média, né, nos últimos trimestres, vinha sendo 5,3%. E em VGV lançado, o VGL, o VGV lançado, nós estamos falando de 34,7%, ou seja, 1/3, né, do VGV lançado em São Paulo foi do segmento de luxo e superluxo. O melhor trimestre da cidade de São Paulo nos lançamentos de luxo e superluxo. A pergunta fica, pessoal, tivemos aí muito lançamento, né? E como é que está sendo as vendas no trimestre? As vendas acompanharam os lançamentos? Bem, mais ou menos, né? Se a gente olhar aqui esse gráfico, nós vamos ver que o desempenho de vendas em São Paulo, nesse segmento de luxo, superluxo, foi bem menos animado, né? Podemos observar que nesse segundo trimestre a gente falou aí de 4,6%, ou seja, vendeu-se menos unidades até do que no trimestre imediatamente anterior comparativo, né? O segundo TRI de 2021 foi 4,9%. E no VGV vendido também 28,2%, menor do que no mesmo período do ano anterior, que foi 33,3%. E no ano anterior inteiro foi de 39,6%, ou seja, podemos perceber que o lançamento foi maior até do que a velocidade de vendas, comparativamente falando, nesses segmentos de luxo e superluxo. Bom, uma grande curiosidade que existe é quais são os preços, né? Tanto por metro quadrado privativo quanto ticket, nos vários bairros de São Paulo. Então, fizemos um levantamento em vários bairros de São Paulo para que vocês possam olhar os preços privativos por metro quadrado e os tickets relativos. Vamos dar uma olhada? Podemos ver nesse gráfico, né, que a região aí do Jardim Paulista vai tendo aí o maior preço privativo no segmento de luxo, o preço médio privativo de mais de R$25 mil, e logo depois a gente vê aí a região de Pinheiros com quase R$20 mil de preço médio privativo. Se a gente olhar então qual é o ticket, né? Lembra que eu falei que o ticket vai até 3 milhões? O ticket médio na cidade de São Paulo, 2,1 milhões. E onde a gente encontrou tickets mais elevados? Encontramos ali em Perdizes, encontramos na Vila Clementino, no Brooklyn, mas de maneira geral batendo ali 2,1 milhões, 2,200 como grande ticket no mercado de luxo. Se a gente fala de metragem, mas que metragem é essa? É uma metragem aí que vai batendo aí 120 metros, alguma coisa como isso. Em geral, 3 dormitórios, 3 suítes, 3 quartos, né? A Moca aparecendo aí com uma metragem um pouco mais elevada, naturalmente Jardim Paulista, a grande exceção, caindo muito a metragem, menos que 70 metros, mas no geral, se pegarmos ali Brooklyn, Campo Belo, Chácara Clabim, Perdizes, Vila Clementino, Vila Mariana, muito ali ao redor de 120, 130 metros, né? Essa é a caracterização desse mercado de luxo em São Paulo. Esse era o luxo, até 3 milhões, e o super luxo, ou seja, para aquela categoria de imóvel que não tem limite, né, na prática de preço e de bolso de cliente, né? Bom, aí o metro privativo está acima de R$28 mil,
Destaque aí para Itaim Bibi com quase R$39 mil, Jardim Paulista com 34 mil, Vila Nova Conceição com 32.400 de metro privativo, portanto aí 28.500, o limite aí, a média na verdade, do preço privativo do superluxo de São Paulo, imóveis acima de 3 milhões. No ticket chama atenção aí o ticket médio do superluxo ao redor de 5.700, né? 5 milhões e 700, portanto a maioria das regiões vai se aproximando do horizonte de 5, 6 milhões, Itaim Bibi vai para cima, para 8 milhões e 100, mas de maneira geral a gente vê a maioria das regiões batendo aí ao redor de 5 milhões e meio, 6 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Que imóvel é esse? É um imóvel, né, de 200 metros. Qual é o imóvel de superluxo? 200 metros. Essa é a melhor definição para entender, né? Quer dizer, o luxo hoje, o super luxo, não é mais aquele imóvel de 400, 500 metros. Já existiu isso, né? Hoje o super luxo é um imóvel de 200 metros, muito provavelmente um 3 ou 4 suítes, mais provavelmente um 4 suítes, um bairro outro, uma região outra, indo um pouco mais do que esses 200 metros aí, né, Vila Mariana, mas aí é um desvio na margem. Dá para dizer que essa média que nós registramos, ela é a lógica do produto de superluxo em São Paulo. Uma última informação é entender qual é o estoque, ou seja, a oferta final que estava disponível desses imóveis de luxo, superluxo em São Paulo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, né, o detalhamento desse estoque no superluxo. E a gente vai poder observar que tinha no final do semestre um pouco mais de 1.380 unidades, 1.385 unidades disponíveis nos vários bairros de São Paulo, porém com algum destaque aí para algumas regiões como Vila Mariana, Chácara Santo Antônio, Cidade de Monções, ou seja, algumas regiões aí com baixa oferta. Não necessariamente, nesse momento, essa oferta ainda está assim, essa foi a fotografia do fechamento do semestre, né? E não necessariamente isso indica que seja uma oportunidade. Sempre para a gente lançar empreendimentos de padrão mais elevado, é preciso fazer muita pesquisa de mercado, entender bem o consumidor, a região e o terreno especificamente falando, né? Bom, pessoal, esse foi o cenário aí do mercado de luxo, superluxo em São Paulo. Continuou bem aquecido em lançamento, menos aquecido em venda, porém, no agregado, tendo um desempenho importante, que vem gerando aí alguma coisa como um terço aproximado, né? Um terço aproximadamente do valor geral vendido na cidade de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam nossas redes sociais, continuem nos acompanhando, compartilhe, comente. Esse foi o panorama do mercado de altíssimo padrão na cidade de São Paulo. Vejo vocês em nosso próximo vídeo.